Bom dia, professora Márcia, voltando para lecionar os oitavos anos, agora fazendo o resumo para vocês entenderem melhor sobre a industrialização e trabalho. Há cerca de 250 anos, algumas sociedades passaram por intensas transformações tecnológicas. Várias oficinas de artesãos foram substituídas por fábricas. Antigas ferramentas manuais foram trocadas por máquinas. No lugar das tradicionais fontes de energia, como água, vento e força muscular, passou-se a utilizar o carvão, eletricidade e o petróleo. Estava começando a Revolução Industrial. Ao longo desse processo, inúmeras invenções como a locomotiva, o automóvel, o rádio, o cinema, provocaram mudanças profundas na vida das pessoas. Ainda hoje, muitas dessas invenções fazem parte do nosso cotidiano. Revolução Industrial. Formas de produção. Revolução Industrial. O que é uma revolução? Esta palavra tem muitos sentidos. Entre eles, podemos dizer que revolução é uma mudança profunda na sociedade, na economia, na ciência, na arte e em outras áreas. A Revolução Industrial teve início em meados do século XVIII. O processo começou na Inglaterra e, a partir do século XIX, espalhou-se por outros países. No entanto, essas transformações não ocorreram em todos os lugares do mundo e também não aconteceram ao mesmo tempo. Uma série de situações possibilitou o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Entre elas, podemos destacar o acúmulo de capitais provenientes do comércio, da agricultura e da navegação, a existência de ricas jazidas de carvão e de ferro, a exploração do trabalho dos camponeses que migravam para a cidade. Formas de produção. Algumas, vamos dizer assim, principais formas de produção de mercadoria antes da Revolução Industrial. Vamos começarmos por oficinas de artesanato. Por exemplo, as oficinas de artesanato eram locais onde os trabalhadores utilizavam ferramentas manuais e produziam em pequena escala. De um modo geral, eles conheciam todas as etapas da transformação da matéria-prima em mercadoria. Para entender essa forma de produção, vamos usar o exemplo do economista Adam Smith. Segundo Adam Smith, nas oficinas, um artesão que fizesse alfinetes precisava executar diversas tarefas, como endireitar o arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça na outra ponta e dar o polimento final. Além de conhecer todo o processo produtivo, muitos artesãos também eram donos da matéria-prima, da oficina e das ferramentas. Até o século XVIII, os artesãos reuniam-se em corporações de ofícios. Havia corporações específicas para carpinteiros, ourives, tecelões, entre outras categorias. Agora vamos entender um pouco a respeito das manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde os trabalhadores faziam tarefas sob o controle dos donos ou dos supervisores. Nessas oficinas, as diferenças entre trabalhadores e patrões ficavam mais claras. Os patrões tinham dinheiro, crédito, imóveis e eram os donos das máquinas e dos equipamentos. Nas manufaturas, houve um aumento no processo de divisão do trabalho e da produção em série. O trabalhador cumpria tarefas cada vez mais específicas, para vocês entenderem melhor. Para entender melhor essa divisão no trabalho, vamos novamente usar o exemplo de Adam Smith? Bom, na produção de alfinetes em uma manufatura, uma pessoa puxava o arame, outra o endireitava, uma terceira o cortava, a quarta afiava uma ponta,
a quinta afiava a outra ponta, a sexta colocava a cabeça do alfinete e a sétima dava o polimento final. Dessa forma, as mercadorias eram produzidas mais rapidamente. Por isso que eu dei o exemplo para vocês entenderem melhor. Cada trabalhador tornava-se mais ágil, porque fazia sempre a mesma tarefa. No entanto, a maioria deles deixava de conhecer o conjunto do processo produtivo, mesmo com as grandes oficinas, e mais tarde com as novas fábricas. O artesanato continuou a existir. Aliás, ele se mantém até os dias de hoje, como é o caso do artesanato de roupas e móveis sobre encomenda. E houve também a expansão da Revolução Industrial, que eu não posso entrar muito ainda, porque vocês ainda vão aprender ainda esse ano. Tem o primeiro momento, tem o segundo momento e tem o terceiro momento da expansão da Revolução Industrial. Então, eu tenho que pular um pouquinho essa parte, porque ainda não é conteúdo para vocês, vai ser o conteúdo trabalhado esse ano ainda. Pode ser na outra apostila, mas vamos focar agora nas transformações do mundo do trabalho. Durante o processo de industrialização, milhares de trabalhadores no campo, atraídos pelas perspectivas de novas oportunidades, se mudaram para as cidades, arrumaram emprego nas fábricas e se tornaram operários, como vocês estão vendo aí. Para aumentar seus lucros, os donos das fábricas, olha bastante para a telinha para vocês irem entendendo. Para aumentar seus lucros, os donos das fábricas exploravam ao máximo os operários. Os operários ingleses, por exemplo, recebiam salários tão baixos que famílias inteiras eram obrigadas a trabalhar para sobreviver, incluindo as crianças. Além disso, a jornada de trabalho podia chegar às 15 horas por dia. Todas as atividades dos operários tinham horários definidos e suas vidas passaram a ser controladas pela tirania do relógio. Inicialmente, as instalações das fábricas eram tão ruins que prejudicavam a saúde dos trabalhadores. Em muitas fábricas, o ambiente era sujo, gente, poeirento e mal ventilado, para vocês terem uma ideia, ok? Só para vocês terem uma ideia. Nos bairros operários, as moradias eram precárias, faltava serviço de água e de esgoto. E essas péssimas condições favoreceram a ocorrência de epidemias, como cólera, tifo e doenças respiratórias. Trabalho feminino infantil. O trabalho feminino infantil não surgiu com a Revolução Industrial. Desde os tempos mais antigos, mulheres e crianças trabalhavam na agricultura, na criação de animais e no artesanato. No entanto, com a Revolução Industrial, prestem bem atenção, a mão de obra feminina e infantil passou a ser utilizada em lugares cada vez mais distantes de suas casas, cumprindo uma disciplina severa, com longas jornadas de trabalhos e horários controlados de forma rígida. As mulheres foram partes importantes da mão de obra empregada nas fábricas. Além disso, continuaram exercendo as tarefas domésticas e cuidando dos filhos. É a chamada dupla jornada, ainda comum em nossos dias, mas naquela época havia um agravante. Ao reivindicar seus direitos, as mulheres nem sempre podiam contar com o apoio da maioria dos homens. O trabalho infantil também marcou o início da industrialização. Para vocês verem, um exemplo, em 1833, por exemplo, uma comissão nomeada por ordem do Parlamento Britânico investigou as condições de trabalho das crianças em fábricas inglesas e constatou que esses ambientes provocavam sérios danos à saúde infantil. As crianças trabalhavam em condições semelhantes à dos adultos, o que provocavam dores no corpo e doenças crônicas, como bronquites e alergia. E elas também não tinham acesso, infelizmente, à educação. Houve movimentos operários no final do século XVIII e começaram a surgir na Inglaterra,
Os primeiros movimentos que reivindicavam melhores condições de trabalho para os operários. Mas também eu não posso focar muito nisso, vocês ainda vão aprender ao longo do tempo, né? Durante o ano. Industrialização e urbanização. Agradeço a atenção de todos vocês, tá? O crescimento, só vou focar um pouquinho, o crescimento da população e das cidades é um dos efeitos da Revolução Industrial. Na Europa, esses efeitos tornaram-se bem visíveis, especialmente ao longo do século XIX. Agradeço a atenção de todos vocês. Beijos!